Os técnico-administrativos da UNB aprovaram greve a partir do dia 20 de março. Isso porque eles fizeram um protesto aqui na UNB contra o corte desse benefício. Os servidores estavam com roupas pretas e fizeram uma espécie de cortejo fúnebre no campo. Porque a gente quer arrancar da ministra o compromisso dela de não proceder nenhuma absorção da urna. É essa a reivindicação que a gente vai levar para a ministra. A gente pede um pouquinho de paciência. Esse é o parangolé dos servidores e servidoras. É o parangolé da URP. É o parangolé dos... Por que mais de 200 servidores da UNB estão em greve desde março deste ano? O que é a tal URP? Por que esse índice é importante e o que está por trás do impasse entre o governo e os trabalhadores? Se você quer saber o que está acontecendo, vem comigo. Eu sou Ludmila Rezende e a partir de agora você vai entender todo o desenrolar da greve dos técnicos servidores da UNB. Tá começando O que tá rolando? Podcast que te situa dos assuntos que envolvem a nossa universidade. Uma produção do Campus Multimídia da Faculdade de Comunicação da UNB. Série URP. A luta pela segurança jurídica. Episódio 1. De onde veio esse direito? Os servidores técnico-administrativos da Universidade de Brasília estão em greve desde o dia 20 de março. Isso significa que muitos serviços dentro da universidade pararam ou estão funcionando de forma limitada. Este podcast está sendo gravado em maio de 2025 e até então a greve se encontra ainda sem data para acabar. Esses servidores são responsáveis por garantir o funcionamento diário da universidade, atuando nas bibliotecas, laboratórios, setores administrativos, assistência estudantil, manutenção, entre muitos outros. Sem eles, a estrutura da instituição não funciona, e esses técnicos estão em greve pois reivindicam o cumprimento do pagamento da URP, cujo índice para a categoria é de 26,5%. URP. Essas três letras que significam Unidade de Referência de Preços foi criada no final dos anos 1980 durante o governo Sarney, quando o Brasil enfrentava uma hiperinflação, uma época em que a moeda perdia um valor rapidamente no país. A ideia era ajustar os salários dos servidores como um tipo de correção automática para que esses trabalhadores não perdessem o poder de compra do dia para a noite. Em 1989, esse índice foi incorporado aos salários de muitas categorias do funcionalismo público, incluindo o dos técnico-administrativos da UNB. 26,5% é o índice de correção que foi adotado na época e que permanece até hoje como parte do salário deles. Resumindo, é como se lá atrás, para não deixar os salários derreterem com a inflação, o governo tivesse prometido pagar esse extra, entre aspas, todo mês. E por mais de 30 anos, a UNB pagou corretamente. Então esse valor já faz parte do salário dos técnicos administrativos há décadas. Bom, e por que mesmo essa greve está acontecendo? A paralisação é uma forma de pressionar o governo a cumprir uma decisão da Justiça que garante a continuidade do pagamento da URP. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal, o STF, tenha decidido que a URP deveria ser paga, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, que cuida da folha de pagamento dos servidores, junto com a Advocacia Geral da União, disseram que a URP não está prevista em lei atual, por ser fruto de decisões judiciais antigas. O MGI e a AGU, no momento, decidem que irão continuar pagando a URP, mas querem que ela desapareça aos poucos, usando esse valor para descontar futuros aumentos de salário, o que na prática significa que os servidores ficariam por anos sem nenhum ajuste real, com o salário congelado. Para ficar mais fácil de entender, imagine que você tem uma mochila com R$3.000 dentro, que seria o seu salário. Um tempo depois, por causa de uma decisão, te deram mais R$1.000 separados num bolsinho lateral da mochila. Esse bolsinho extra seria a URP. Você se acostumou, então, a andar com R$4.000 no total e vive com isso há mais de 30 anos. Agora, com uma nova decisão do governo, ele te diz, pode ficar tranquilo, a gente não vai tirar o bolsinho, mas toda vez que você precisar de um aumento, eu vou tirar esse aumento do bolsinho, ao invés de colocar mais dinheiro dentro da mochila. Ou seja, a mochila vai continuar com R$4.000, mas você não vai ver o aumento por muito tempo, porque o que vai entrar de um lado da mochila vai sair do outro. Agora que já sabemos o porquê da greve estar acontecendo, vamos conversar com Maurício Sabino, coordenador geral do Sintifub,
que é o Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade de Brasília. Maurício, muito obrigado por aceitar o convite e conversar com a gente. Para começar, gostaria de pedir para o senhor se apresentar, quem é Maurício, qual a sua trajetória na UNB e no movimento também. Bom, meu nome é Maurício Sabino de Araújo Rocha, eu sou coordenador geral do Sintfub, um dos coordenadores gerais do Sintfub. A minha história na UNB é uma história longa, né? Eu entrei aqui na universidade em 1982, né? E tive a sorte de participar de todo o processo democrático de luta, de mobilização da UNB nesses últimos 40 anos. Como é para você, pessoalmente, poder coordenar esse sindicato dentro de todos esses anos e com toda essa história, toda essa luta? Então, para mim é uma honra, né? Mais ainda por quê? Porque foi durante esse período que nasceu o movimento dos servidores, né? Porque os servidores, na época da ditadura, ele era inexistente enquanto entidade política. O servidor é aquele que era submetido ao docente, era o faz-tudo do docente, ele não tinha identidade própria. Foi nesse processo de mobilização, de greves, que nasceu a entidade sindical, o Sintfub, que primeiro era uma associação, e que a nível nacional os servidores se organizaram na federação, né? E hoje o servidor ele tem uma identidade funcional própria, né? Ele é servidor público, né? Então hoje ele tem opinião, ele tem identidade. E agora falando sobre a greve, sobre o período atual que a gente está vivendo, como a URP, essa porcentagem do salário de vocês, se tornou uma parte integrante da remuneração dos servidores ao longo do tempo? Como foi essa história, como aconteceu? Sim, essa luta tem 36 anos, né? Na época, antes da Constituição, quando a gente era seletista, um grupo grande de servidores ganhou na justiça o direito a essa URP, que era unidade de referência de preço. A inflação era tão alta que quando ela atingia um determinado nível, a gente recebia uma correção para cobrir a inflação, né? Então era a época ainda, por isso o nome, né? Unidade de referência de preço. Então a gente entrou com a ação, o nosso advogado que entrou com a ação foi muito competente na peça jurídica dele, e ela, mais rápido do que se imaginava, ela tramitou e julgou, né? E a gente ganhou, né? Ganhou para um grupo de 1.400 servidores essa ação, esse direito, né? Bom, quando a gente entregou para a administração essa relação, ele resolveu estender para todo mundo, tanto para servidor como para docente. Então essa luta pela URP, ela tem 36 anos. Quais foram os principais desafios enfrentados pelo sindicato para garantir o pagamento da URP aos servidores? Durante esses 36 anos, o governo permanentemente tentou anular essa decisão, né? Então houve queda de liminares, houve greves, né? A mais famosa foi a greve de 6 meses que a gente fez. Por quê? Porque o TCU cassou a liminar que a gente foi obrigado a entrar com outro pedido de liminar para Carmen Lúcia, que finalmente concedeu, após esse tempo de greve, né, concedeu novamente a URP. Houve uma decisão do STF que determinou a continuidade do pagamento da URP. Poderia comentar sobre essa decisão? No ano passado, finalmente, todos os questionamentos jurídicos, foram resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no ano passado, a segunda turma, ela julgou essa questão, né? Primeiro houve o voto monocrático do Gilmar Mendes, que concedeu a URP. Ele concedeu o pagamento de um índice, é importante essa palavra, um índice de 26,05% para todos os servidores, para todos os substitutos processuais do Sintfub, do sindicato, seja ativos, inativos, pensionistas, todo mundo, sem absorção, sem redução.
Só que no meio do caminho o TCU mandou reduzir, mandou congelar. O Gilmar Mendes, no primeiro momento, como voto monocrático, ele concedeu, porque para o servidor, o Estado está cumprindo a lei, porque o Estado só pode fazer o que a lei permite, né? E como ele vinha pagando, ele é o princípio da segurança jurídica, né? E ele afastou essa questão da URP da súmula do STF, que é a 949, que diz que a causas econômicas, independente do tempo que ela foi concedida, comprovada a sua ilegalidade, o governo pode tirar. Entende? Considera então que é segurança, o princípio da segurança jurídica, e afastando ela do tema 494. O que motivou a decisão dos servidores da UNB a entrar em greve a partir de 20 de março de 2025? Olha só, se tem uma decisão dizendo que você tem que pagar um índice sobre o seu salário de 26,05%, a interpretação da AGU era que ela não mandava pagar esse índice e que esse índice tinha que ser absorvido com os futuros aumentos, ou seja, os futuros aumentos teria que ser subtraído desse índice. Então, significava na prática que a gente não teria aumento salarial por um bom tempo. Mas olha só, a decisão do Gilmar Mendes é clara, ele manda pagar um índice. Se você paga menor, deixa de ser um índice. Se você absorve, deixa de ser esse índice. Entendeu? E manda pagar para todo mundo, pensionista, aposentados, todo mundo. E qual é a situação que a gente vive hoje devido aos constantes ataques do TCU, da AGU a essa conquista? Primeiro, eles mandaram congelar a NURP nossa em 2019 a 2016. Então, esse índice de 26,05%, a grande maioria já não recebe, ninguém recebe esse índice, porque ele foi congelado. Então, hoje a gente recebe, a grande maioria dos servidores recebe por volta de 17 a 18% só desse índice. Fora isso, teve um grupo de aposentados que teve a URP retirada do seu contra-cheque, teve os servidores novatos que entraram no último ano e meio, que também não recebe, e teve também um grupo de aposentados que ficou em duas situações. O TCU mandou congelar, um grupo bom mandou congelar a 2016, e outra turma do TCU mandou congelar um outro grupo a 2010. Entendeu? Então olha só, Ludmila, tem uma decisão clara do STF, entendeu? Que qualquer pessoa com mínimo grau de instrução consegue interpretar isso, né? Mandando pagar esse índice. Qual é a surpresa da categoria de tomar conhecimento dessa nova interpretação da AGU? Então, por conta disso, como a AGU, além de não pagar, ela questionava a decisão, houve uma série de encaminhamentos jurídicos da parte do nosso escritório, de questionamento junto ao Gilmar Mendes. Então a gente entrou em greve, né? A gente vinha em mobilização, em assembleias permanentes, e no dia 20 de março a categoria votou entrar de greve, né? Como forma de pressão, entendeu? Como forma de rejeitar essa interpretação esdrúxula da AGU, né? Da decisão de Gilmar Mendes. Qual a importância da URP na composição salarial dos servidores técnico-administrativos atualmente? No nosso entendimento, no entendimento do sindicato, a URP, esse índice, ele é mais do que um índice econômico. Por quê, Ludmila? Porque é o seguinte, não é mistério para ninguém, é de conhecimento público, que a universidade hoje enfrenta um grande problema de manter quadros na universidade. Para você ter uma ideia, Ludmila, devido ao nosso salário ser um salário muito baixo, de 100 servidores que entram na universidade, um ano depois disso, 60% sai da universidade.
passa em outros concursos, entendeu? Então você vive uma sangria de servidores muito grande, não só de servidores, mas de docentes também, entendeu, Ludmila? Por isso, inclusive, que a gente conversou com os estudantes, nós soltamos uma nota pública explicando que a questão da URP hoje é a questão de sobrevivência da universidade. Porque com 26% a menos do salário, a evasão aqui ela vai multiplicar, ela vai inviabilizar a universidade, o estudante. Porque na verdade a gente é mais do que um índice, é a sobrevivência da universidade. Sim. Como o sindicato tem se organizado para manter a mobilização e para pressionar também por uma solução que seja favorável? Sim, olha, a gente está realizando assembleias semanais, existe o comando de greve, as assembleias, e a gente está conseguindo fazer grandes mobilizações. Né? A última que teve muito destaque foi a que a gente fez em frente ao Palácio do Planalto. Né? Nós fizemos lá uma performance cujo lema é o seguinte: Lula, a UNB quer a segurança jurídica. Entendeu? A informação que a gente teve que o Lula viu a manifestação, ficou comovido, inclusive nomeou uma comissão que já agendou uma reunião com o Sintfub, agendou para o dia 8 de maio uma reunião do Sintfub com a Secretaria-Geral da Presidência, para discutir essa questão. Né? Na marcha da classe trabalhadora que aconteceu ontem, dia 29, nós também fomos para lá, participamos da marcha, demos o nosso recado. Né? Então a gente está com uma mobilização muito intensa, Ludmila, toda semana assembleia, toda semana manifestação. Para finalizar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a comunidade universitária e para os ouvintes sobre a importância da URP e da mobilização dos servidores? Bom, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: como eu reafirmei, a URP não é só salário, é a sobrevivência da universidade. Portanto, a gente espera e a gente pede que a comunidade se solidarize com os servidores, né? Porque o objetivo último é preservar a universidade, é mantê-la em funcionamento, né? Então a mensagem que eu deixo é o seguinte: sejam solidários à luta dos servidores, compreendam que essa luta, em última instância, é em defesa da universidade. Muito obrigada, Maurício, pelo papo e pelas informações compartilhadas com a gente. Sua participação foi fundamental para a gente entender melhor o que está por trás dessa grande mobilização. E a você que nos ouviu até aqui, nosso muito obrigada também. Esperamos que este episódio tenha ajudado a esclarecer as razões da greve e o que está em jogo para os técnicos servidores. No próximo episódio, vamos entender o que diz mais a fundo a decisão do STF e por que ela se tornou o centro da disputa. Vamos conversar com especialistas em direito público para analisar os impactos jurídicos e administrativos desse impasse. Não perca! A gente se encontra no próximo episódio.